Comentário bíblico de Deuteronômio. Deuteronômio é um livro fascinante por sua riqueza histórica e espiritual. Ele repassa as leis e acontecimentos do povo de Israel antes de entrar em Canaã, como um discurso final de Moisés. Um detalhe curioso é a repetição dos 10 mandamentos, originalmente em Êxodo capítulo 20, agora em Deuteronômio capítulo 5, mostrando sua importância. O livro também traz orientações únicas, como Leis sobre Guerra capítulo 20, Alimentos capítulo 14 e até Cuidados com Animais capítulo 22. Há promessas de bênçãos para a obediência e alertas sobre consequências da desobediência capítulo 28, um tema que ecoa em toda a Bíblia. Outro ponto interessante é a profecia sobre um futuro profeta como Moisés capítulo 18, que muitos entendem como uma referência a Jesus. Além disso, o Semá, a famosa declaração de fé em Deuteronômio capítulo 6, é até hoje recitado por judeus. Com narrativas emocionantes e lições práticas, Deuteronômio é um convite a relembrar, obedecer e confiar no cuidado divino. O livro de Deuteronômio é o quinto da Bíblia e encerra o Pentateuco. Sua estrutura divide-se em 3 discursos de Moisés ao povo de Israel, às vésperas de entrarem em Canaã. O primeiro discurso, capítulos 1 a 4, relembra a jornada no deserto. O segundo, capítulos 5 a 26, repassa leis e mandamentos, incluindo os 10 mandamentos, capítulo 5. O terceiro, capítulos 27 a 30, traz bênçãos e maldições, conforme a obediência do povo. Os capítulos finais 31 a 34 registram a despedida de Moisés e sua morte. Tradicionalmente, a autoria é atribuída a Moisés, embora alguns estudiosos sugiram edições posteriores por escribas. Seu propósito é preparar Israel para a vida na Terra Prometida, reforçando a aliança com Deus e a importância da obediência. Deuteronômio destaca o amor a Deus capítulo 6 e a escolha entre vida e morte capítulo 30, sendo fundamental para a fé judaica e cristã. O livro de Deuteronômio é dividido em 3 partes principais, organizadas em discursos de Moisés ao povo de Israel antes de entrarem em Canaã. A primeira parte, capítulos 1 a 4, revisa a jornada do Egito até a Terra Prometida, destacando as falhas e lições aprendidas no deserto. Moisés exorta o povo a obedecer aos mandamentos de Deus, lembrando eventos como a entrega da lei no Sinai. A segunda parte, capítulos 5 a 26, contém a repetição da lei, com ênfase nos 10 mandamentos, capítulo 5, e em estatutos específicos para a vida em Canaã. Inclui leis civis, religiosas e sociais, como o cuidado com os pobres e a adoração exclusiva a Deus. A terceira parte, capítulos 27 a 34, aborda as bênçãos e maldições vinculadas à obediência ou desobediência, capítulos 27 e 28, a renovação da aliança, capítulo 29, e o Cântico de Moisés, capítulo 32. O livro encerra com a morte de Moisés, capítulo 34, após transferir a liderança para Josué. Essa estrutura reforça a importância da fidelidade a Deus. O livro de Deuteronômio é um chamado ao coração do povo de Israel para viver em obediência a Deus, fortalecendo a aliança estabelecida com ele. Moisés, ao relembrar as leis e os mandamentos antes da entrada na Terra Prometida, enfatiza que a verdadeira sabedoria está em amar a Deus acima de tudo e seguir seus caminhos. Deuteronômio capítulo 6. A obediência não é apenas um dever, mas uma resposta de amor ao Senhor, que guiou o seu povo com fidelidade. A aliança é central. Deus promete bênçãos aos que o oram,
mas adverte sobre as consequências da desobediência. Deuteronômio capítulo 28. O amor a Deus deve ser sincero, refletido no cuidado com o próximo e na justiça social. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio nos ensina que a relação com Deus é baseada em compromisso, gratidão e temor, não em ritualismos vazios. Ao escolher a vida e a bênção. Deuteronômio capítulo 30. O povo demonstra que reconhece o Senhor como o único Deus. Essa mensagem permanece atual. Nossa fé deve ser vivida com integridade, amor e fidelidade à vontade divina. Moisés foi um líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, conforme Êxodo capítulo 3. Ele recebeu os 10 mandamentos e guiou os israelitas através do deserto, demonstrando fé e obediência, mesmo diante de desafios como a travessia do Mar Vermelho em Êxodo capítulo 14. Josué, seu sucessor, destacou-se por sua coragem e fidelidade, liderando a conquista de Canaã após a morte de Moisés, como descrito em Josué capítulo 1. O povo de Israel teve um papel crucial nessa jornada, pois sua disposição em seguir a Deus determinou vitórias ou derrotas. Em Números capítulo 14, vemos como a incredulidade do povo os impediu de entrar na terra prometida inicialmente. Já em Josué capítulo 6, a obediência coletiva resultou na queda de Jericó. Esses personagens e o povo ilustram a importância da confiança em Deus e da unidade para cumprir seus propósitos. A história deles nos ensina que a fé e a cooperação são essenciais para superar obstáculos e alcançar as promessas divinas. O livro de Deuteronômio surge em um momento crucial da história de Israel, quando o povo, após décadas de peregrinação no deserto, prepara-se para entrar em Canaã. Culturalmente, os israelitas viviam sob forte influência das nações vizinhas, especialmente dos egípcios, de onde haviam saído, e dos cananeus, cujas práticas religiosas incluíam idolatria e rituais questionáveis. Êxodo capítulo 23. Moisés, líder escolhido por Deus, busca reforçar a identidade única de Israel, lembrando-os das leis recebidas no Sinai e da aliança divina. Religiosamente, o texto enfatiza o monoteísmo e a exclusividade de adoração a Javé, contrastando com o politeísmo predominante na região. Deuteronômio capítulo 6. A repetição das leis, como os 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5, visa preparar o povo para os desafios de estabelecer uma sociedade justa em uma terra nova. O contexto histórico também reflete preocupação com a fidelidade, já que as gerações futuras poderiam esquecer os milagres do Êxodo. Deuteronômio capítulo 4. Assim, Deuteronômio é um chamado à obediência, enraizado na memória coletiva e na fé em um Deus que guia seu povo. A arqueologia e a história têm revelado descobertas fascinantes que corroboram relatos bíblicos. Por exemplo, a existência do rei babilônico Belsassar, mencionado em Daniel capítulo 5, foi confirmada por tabuletas cuneiformes, que o descrevem como corregente com Nabonido. Outra evidência é a inscrição da casa de Davi, encontrada em Teudão, que atesta a linhagem real descrita em 1 Reis capítulo 12. Além disso, o papiro de Êxodo, do século XI, menciona os hebreus trabalhando como escravos no Egito, alinhando-se com Êxodo capítulo 1. A descoberta do selo de Baruque, escriba do profeta Jeremias, também confirma personagens citados em Jeremias capítulo 36. Até mesmo a destruição de Sodoma e Gomorra, narrada em Gênesis capítulo 19, ganhou plausibilidade com achados arqueológicos que indicam uma catástrofe repentina na região do Mar Morto.
Essas descobertas não apenas enriquecem nossa compreensão do passado, mas também reforçam a conexão entre os textos sagrados e a história documentada. O livro de Deuteronômio, parte fundamental do Pentateuco, exerceu profunda influência na história humana e na fé cristã. Nele, Moisés relembra as leis e alianças divinas, reforçando a obediência e o amor a Deus como pilares da vida em comunidade. Suas exortações, como em Deuteronômio capítulo 6, destacam a importância de ensinar os mandamentos às novas gerações, moldando a identidade do povo de Israel. Na fé cristã, Deuteronômio é frequentemente citado por Jesus, como em Mateus capítulo 4, quando ele resiste às tentações no deserto usando versículos deste livro. A ênfase na justiça, misericórdia e fidelidade a Deus ecoa em ensinamentos do Novo Testamento, como em 2 Coríntios 10, que aborda a batalha espiritual. Além disso, princípios de Deuteronômio influenciaram sistemas jurídicos e éticos ao longo dos séculos, destacando a dignidade humana e a responsabilidade social. Sua mensagem permanece relevante, convidando a reflexão sobre fé, ética e compromisso com o próximo.